eles trabalhavam dia e noite da maneira o quê? Tem informações que era essa escola do Sérgio Moro e do Carlos Fernando. Tem informações importantes para chantagear as pessoas para eles conseguirem o intento deles. É isso que eles fizeram. E a transformação do Janot para cima do PT, do Lula e de todas as outras pessoas se deu a partir dessa história que eu não sei quem tinha passado para eles, e eles foram lá chantagear o Janot. Entendeu? E esse ministro do STF, eles foram levar alguma coisa para ele lá, e que eles me perguntaram, queriam saber que eu soubesse com o Eduardo, qual é o envolvimento desse ministro com o Eduardo e com alguém da família dele no Rio de Janeiro. É isso que eles faziam, sabe? E ao tempo inteiro. Eu não trouxe isso em depoimento, eu não trouxe um monte de lugar, que tem coisas que eu posso provar, né? E tem coisas que eu posso dar caminho, sabe? Mas como eu tenho tanta prova, tanta coisa de falcatrua, eu no livro, depois, que eu espero lançar logo, e a hora que essa coisa toda vier, e eu não tiver mais sob sigilo de lugar nenhum, porque hoje, por lealdade, eu tenho que ter sigilo absoluto, né, de tudo que estou fazendo, porque eu estou falando é coisa que está na imprensa. Eu não vou me adiantar em nada. Mas no livro, na hora que levantar esse sigilo, eu quero fazer uma coisa rapidamente, entendeu? Para que antes que o Moro seja preso aí na frente, essa turma toda, eu lanço esse livro, e ali eu vou lançar com todas as coisas que eu presenciei, e a história escabrosa, entendeu? Do que foi essa Lava Jato aqui em Curitiba, que eu convivi, né? Praticamente durante esses anos todos dela e muito antes dela. É isso aí. Muito bom. Tony, você tem uma história, você tem histórias sensacionais. Esse livro aí vai ser um best-seller. Tem uma história que você contou, você mencionou aí en passant. Você já contou, cara, assim, muito interessante, muito emblemático. A história da missão que eles deram para você dar uma entrevista para a Veja. Conta para a gente como foi esse processo para eles, como foi o processo dessa missão, como começou e como terminou. Veja, do mesmo jeito que eles fizeram com outro ministro do STF, todos que se opuseram, com o Janot, tal, como que eles faziam? Ele, pessoalmente, Moro, pessoalmente, tinha pessoas, eu não vou citar aqui agora o nome, porque são pessoas que estão aí no jornalismo importante, mas são pessoas importantíssimas do jornalismo, que queriam ter furo, entendeu? Para abrir o Jornal Nacional, vai a denúncia. Aquilo lá alimentava a imprensa, aquilo ficou uma novela maravilhosa, entendeu? Dava lucro para todo mundo, né? Manchetes de jornais, e a custa das pessoas. Então, como eles faziam contra, principalmente naquela época, era contra que eles bombardeavam, era o ministro Gilmar, o ministro Toffoli e o ministro Lewandowski. Entendeu? Isso. Depois o Janot nos bastidores, até eles minarem ele de maneira que ele virou. Né? Se vocês forem ver a atuação dele, começou a dar bronca, tudo isso. Mas eles deslancharam a hora que o Teori Zavascki morreu. Entendeu? Aí que eles deslancharam para fazer tudo o que eles queriam. Mas lá atrás, né, como eles fizeram com esse ministro de usar Veja, Cruzoé, essa gente aí que tinha informação privilegiada, sabe? E que depois, inclusive, né, empregaram o Carlos Fernando, empregaram o Deltan, empregaram o Moro, né, o antagonista, Cruzoé, porque eles cresceram em cima disso. O Diogo Mainardi, repórter de lá que eu conversava, dizia, claro, que eles só existiam por causa da Lava Jato. Eles tinham crescido por causa da Lava Jato. E era assim, tá todo mundo ganhando dinheiro, batendo palma, né? E o que acontece? Lá atrás, por isso que eu falo, 2005 e tal, e nós estamos falando de, veja quantos anos lá atrás, né? Quase 20 anos. Eles usam a Veja, como usaram outras vezes também, nessas denúncias aí, para um repórter me ligar, o Alexandre Ultramar, e falar que tinha que me entrevistar de uma coisa assim, das coisas que eu estava produzindo. Até estranhei, porque ele não deveria saber, né? Tá? Mas aí eu falei que não poderia falar, cara, de sigilo e tal. Ele mandou eu procurar o Moro, mandou eu ligar para ele, eu vou procurar ele
para conversar com ele e depois que eu retornasse para ele. Naquela época não tinha mensagem de WhatsApp, não tinha nada. Ele me ligou no meu celular, que eu tenho até hoje. Eu falei com ele, liguei para o Moro, o doutor Ivanildo mandou eu ir lá. Eu fui lá, falei para ele que estava me ligando assim, assim, assim. Ele pegou e falou, não, converse com ele. Eu falei, não, ele está querendo saber coisas assim, assim. Não, você trata dessa parte aqui só, essa coisa aí. Mas converse lá com o Carlos Fernando e com o Januário, né? Vá lá, fale com eles, que eles falam lá a parte que é importante para você falar. Ou seja, estava já me orientando que eu estava brifado em alguma coisa que eu teria que falar. Eu não sabia até então o que eu iria ter que falar. O Alexandre só tinha ligado para mim e falado que ia falar do todo, que eu estava colaborando lá. Tudo bem. Mas como eu falei que não ia seguir a conversa com ele, porque eu não sabia se é verdade ou não, se eu podia falar ou não, tudo bom. Vou no Ministério Público e falo com o Carlos Fernando e com o Januário. E aí, pessoalmente, o Carlos Fernando fala. Eu falei, é assim, assim, assim. Eles querem falar comigo, eu posso falar do quê? Atenção. Ele falou, não, aborde esse caso do Bertoldo, né, e com o Zé Dirceu. Eu falei, o que, Zé Dirceu? Não, mas aí do Zé Dirceu. Eu falei, não, o Zé Dirceu ele falava para mim, coisa que ele tinha, o Bertoldo era exibido. Ele gostava de fazer essas coisas, falastrão, entendeu? E daí? Não, mas, sabe, você conversa lá com o Alexandre, deu um tempero nisso daí, entendeu? Que a gente tem que linkar as coisas aí, tá tudo bem. Isso faz parte, entendeu? Já das suas tarefas. E isso já vai ser bom para você. Eu falei, não, eu tinha que vir aqui para saber. Então, sei com ele, então, sim, essa parte que eu estou te falando aí. Eu falei, tá bom. Aí liguei para o Alexandre saindo de lá, falei, pode ir lá para o escritório que eu estou indo. E fui. Eu cheguei, sentei com ele, e ele simplesmente me brifou. Entendeu? O que tinha sido brifado pelo Carlos Fernando, pelo Moro e pelo Januário Paulo. Sabe? Naquela época o Deltan um pouco atuava, que era um bobão, um moleque de 24 anos, entendeu? Que não sabia nada, sabe? A gente só sabia que ele gostava de dinheiro, ele estava na cara dele. Era só isso que sabia. E a partir desse momento, eu tive que fazer a fatídica entrevista, que iria ser capa, entendeu? É o homem que sabia de tudo, tal, uma coisa assim que eles inventaram aquele lá. E iria ser capa. Só não foi porque teve um acontecimento que eles queriam denunciar, uma agressão que teve um ator da Globo, o Cadu Militer, que teria agredido a mulher dele, então eles colocaram uma capa e colocaram uma página em cima, né, uma reportagem que eu tive que fazer de 3 páginas. E com a advertência ainda de que, né, eu falaria aqui, ou poderia ter um viés bom para mim, um viés muito ruim. Ou seja, ameaça do Sérgio Moro, Carlos Fernando, Januário Paulo, desde 2005. E eu tive que fazer, e tive que falar que eu estive no avião junto com o Bertoldo, onde tinha malas de dinheiro, que ele estaria indo para São Paulo para levar para o PT e entregar parte da mão do Zé Dirceu. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Eu tive que falar, ou não falar, ou eu sabia o que acontecia. E assim ele foi. Por isso que eu falo que eu fui no laboratório da Lava Jato, por isso que eu falo, né, a todas as autoridades judiciais do país, aos procuradores, promotores, gente que trabalha realmente, que trabalha em cima de fatos, que quer justiça, que é tudo isso, eles desmoralizaram a justiça brasileira com os métodos deles. Eles não são da justiça, eles foram justiceiros, mas se fossem justiceiros ainda, uma causa, né, contra assassinos, assassinatos, isso, não. Eles foram justiceiros em cima de um partido. Eles queriam pegar um partido, eles tinham um projeto de poder, de direita, de ultradireita, usando métodos fascistas de interrogatório, tudo, para mim até mais que isso, fascista, é mais para nazista, entendeu? Era o processo deles. Porque eles te sequestravam, né? Te deixavam no calabouço, e o tempo inteiro te ameaçavam, e o tempo inteiro te torturavam psicologicamente, entendeu? Te jogavam lá, isolado, tal, e te davam uma coisa. Ou você faz isso ou aquilo. Como fizeram com o Léo Pinheiro Machado, como fizeram com o Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht, como fizeram com o Palocci, como fizeram com todos, é um modus operandi, entendeu? E
nisso que eu trouxe, né, quando eu denunciei as 30 tarefas que eles me deram, 28, né, 28 que têm produzido, que se transformaram em 40, 50, tudo, né, essas tarefas, o desdobramento delas, de tudo que eu fiz, que eu levei, gente para colaborar, gente para mentir, sabe, tudo que eles fizeram, né, ameaçando pessoas, estão, eu volto a repetir 1000 vezes, como você bem falou, entendeu? Você tem que repetir 1000 vezes para que as pessoas entendam. Não tem nada do que eu denunciei de disso, entendeu? São 28 tarefas que deixam absolutamente claros os crimes que eles cometeram, porque nada daquilo é do processo que gerou meu acordo. Nada a ver. Era pedido para gravar autoridades judiciais, isso, entendeu? Todos assinados pelo senhor Sérgio Moro, entendeu? E oitivas intermináveis, né? Junto com o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Januário Paludo, Carlos Fernando. São essas pessoas que eram lá de trás, desde 2004, vieram até agora, os dias de hoje, eles vieram usando desses métodos. Então, isso que eu trouxe, a hora que isso aí sair de sigilo, que eu puder trazer em livro com detalhes, inclusive, falando de um por um, que estão nessas 7.000 páginas hoje, entendeu? A hora que eu puder falar sobre isso, todo mundo vai entender que ali, né, ali em 2004, quando o Moro sequestrou, ou por amizade, ou por chantagem, o juiz federal Danilo Pereira Júnior, foi lá que iniciou-se, né, lá que foi colocado, foi botado o ovo da serpente. É lá o início disso tudo. E muitas pessoas confundem que eu teria entrado nisso pelo caso Banestado. Não tinha nada do caso Banestado. Eles queriam saber de mim, as autoridades que eles estavam investigando no Banestado, como gente do Tribunal de Contas, governador de Estado, secretários de Estado, presidente de estatais, eles queriam saber de mim, porque eu fui deputado, há pouco tempo tinha saído de lá, em 2003, eles queriam saber de mim o que é que tinha de legal ali no Banestado. Então, nada que eu tivesse envolvido no Banestado, como muitas vezes confundem, entendeu? Nada, não tinha nada. Eles me usaram para tentar chegar no que era naquele momento, né, a missão deles. Pegar autoridades, né, de governo e não para denunciar. Eles denunciavam os bagrinhos, os tubarões, eles guardavam para eles as informações. Eu não vi nenhum tubarão que eu denunciei lá, que eu levei, que falaram, que vocês, a hora que vier essas 7.000 páginas, vocês vão ver todos que eu tive que produzir. Né? Eu não vi eles denunciarem nenhum. Denunciaram um ou outro. Na verdade, o resto eles usaram aquilo só para informação. Eles não fizeram nada. Nada. Eles queriam informação. Eles trabalharam com informação para chantagem futura. É isso que eles fizeram. E eles foram, sabe, eles foram tendo eles tinham essa caixa deles de dados, essa caixa de Pandora deles fechada, entendeu? Que se abrir isso daí, né? Que eu estou abrindo com essas 30 missões que eles me deram, que estão lá nessas 7.000 páginas. A hora que isso daí, né, essa caixa for aberta, ela foi guardada por muito tempo, informações. Esses dados ali eram jogados lá, como a fita da festa da cueca, sabe? E outras coisas mais que nunca apareceram em denúncia de ninguém, mas claramente conversada comigo, com os procuradores, né? Que a conversa deles, sabendo que tinha fita, sabia tudo, Sérgio Moro falando disso, eles falando que estava lá com a fita, que se isso aí não tiver no processo físico, que o STF está pedindo, tanto ao TRF4 como aqui para a 13ª Vara, se isso não tiver lá, essas provas, que estão todas relatadas nessas 7.000 páginas, eles subtraíram provas e usaram para chantagem, que é mais crime ainda de tudo, e fizeram isso até 2018, quando tentaram me pressionar de maneira estrondosa para conseguir prova emprestada para poder prender, sair na fotografia junto da prisão do Beto Richa. Então, é isso.
Eu volto a afirmar tudo isso. Não, e como você fala, Miguel, tem razão. Eu repito isso porque ainda vejo versões de coisas que não coincidem. E outra coisa que eu já falei isso, fiz até uma carta, né, aberta, né, para o meu amigo Cacai, um maravilhoso advogado, que me respondeu com muita gentileza, sabe? E eu deixo claro, toda vez que eles, o método deles de fazer o seguinte, cada um que fosse falar mal deles, eles falavam, não, esse cara é um criminoso, esse cara é esse aqui cara está denunciado ali, esse cara está com investigação ali, está com isso lá, aquilo outro. Cada vez que eles falavam isso aí, era justamente para descredenciar, né, aqueles que se opunham ao caminho dele. E o Sérgio Moro fez isso com o Carlos Duran, fez isso aí com todos. E quando eu comecei a colocar para fora, ele começou a tentar fazer isso daí. Entendeu? Quando ele tentou fazer isso daí, eu deixei. E como eu sei que era no início que eu estava fazendo, e ele, né, eu sabia toda a rede dele, da imprensa que ele tinha, eu sei jornalista por jornalista que eles passavam as coisas. Eu sei cada um deles, todos. Entendeu? Porque eu sabia onde que eu tinha que fazer e para quem eles iam direcionar. Era uma vez para um mês daqui, eles queriam agradar todo mundo para fazer uma teia enorme. Eles queriam fazer uma teia enorme, aonde que, sabe, nada contra eles ia permear ali. Então, eles execravam o ministro do Supremo, do STF, do STJ, do TRF4, da procuradores, seja quem fosse, entendeu? Eles bombardeavam ali. E essa rede era tão consistente dessa maneira que eles faziam isso, né? Mas só que eles esqueceram que essas coisas foram todas registradas. Eles registraram. Os meus advogados não tinham acesso, mas cobravam deles relatório da Polícia Federal, disso, depois ele tirou e botou um agente da PIN, aí começou a produzir pouco relatório, mas o pouco que nós tínhamos, entendeu? Estavam lá todas as tarefas que eu estava fazendo, para que ao final eu pudesse ser contemplado, né, com o que estava no acordo de colaboração. E eles faziam o quê? Para minar as pessoas. E isso foi que eu corrigi. Porque o delator, porque o delator por si só, né, Miguel? A gente sabe, o delator por si só é o quê? É um criminoso. Certo? O delator é um criminoso. Ele cometeu crime e caiu. Entendeu? Ou ainda não caiu e foi levado para ele uma maneira dele não cair se ele entregar os comparsas dele, do crime que cometeu. Ou seja, ele é criminoso. Ele tem o crime, ele vai fazer o quê? Ele vai entregar aquilo e vai ter um benefício para entregar os crimes que ele foi partícipe, né? E todos que tiveram junto com ele nesses crimes. Ou seja, é o criminoso. E o que eu fiz no alerta, entendeu? O alerta, e vai ser comprovado nos autos. Nos autos. Não sou eu que estou falando, não é mimimi de quem foi acusado. Eu nunca tive que delatar uma só pessoa. Aí você me pergunta, por que não teve que delatar? Porque eu não tinha que delatar. O acordo que eu fiz é frio. O acordo que eu fiz é fajuto. O acordo que eu fiz, veja, como você faz aqui, eu sei que tem um monte de gente que assiste vocês que tem conhecimento jurídico, inclusive do Código Penal brasileiro, então é bom que a gente fale isso, né? Para uma pessoa ser delator, para entregar o fato, ter perdão judicial, ou para ter algum benefício, né, ele precisa fazer uma coisa, obrigatoriamente, essencial, parte dali, entendeu? Ele tem que assumir a culpa do que fez, entendeu? Então eles me prenderam, veja bem, por uma coisa forjada por um juiz que hoje está aqui na 13ª Vara, Danilo Pereira Júnior, que está aqui, então desde segunda-feira passada ele está aqui na vara de novo, entendeu? Continua chocando o ovo na serpente aqui, na vara, ele está aí. Esse juiz, aí que começou tudo. Esse juiz foi pego, era funcionário do consórcio Garibaldi,
e foi pego pelo Banco Central, que ele usou a mulher dele como laranja para cometer um crime dentro do consórcio Garibaldi, fazer uma contemplação fria, em nome da mulher, ele fez dentro do consórcio, ou seja, ele cometeu o crime, certo? Ele fez a contemplação fria para ela, e ela foi denunciada pelo Banco Central para quem? Para o Sérgio Moro, juiz. O Banco Central denunciou a esposa desse juiz, que era funcionário do consórcio Garibaldi. E na época que denunciou, o Danilo já era juiz federal. Aí eu não posso afirmar se o Moro era amigo dele, já conhecia ele como juiz federal, ou se simplesmente usou o que o Banco Central fez denunciando a esposa dele para chantageá-lo e fazer com que esse Danilo procurasse um ex-colega dele do consórcio Garibaldi, fizesse uma delação forjada fria, dizendo que eu tinha ameaçado essa pessoa de morte. Veja bem, veja aí a gravidade, a única pessoa aqui. Né? O Sérgio Moro, com esse depoimento frio, forjado entre o Danilo Pereira Alves, Sérgio Moro e Agostinho de Souza, que era a pessoa responsável pelo consórcio, eles ficaram mudou totalmente os depoimentos que ele vinha fazendo, né? Eu não tinha contato com ele, ele fazia os depoimentos dele, né? Falando a verdade. Para todo mundo que perguntava de mim, eles queriam me encaixar e não conseguia. Ele falava a verdade. Então, o que acontece nesse momento? Essa pessoa vai lá, faz um testemunho, entendeu? Que eu queria matá-lo, que eu era o dono de verdade do consórcio, que eu que fazia tudo, embora não tivesse um ato meu, não dentro, nada, um dinheiro que eu peguei, isso, aquilo, nada, não tinha nada que eles pudessem fazer, está nos autos, inclusive, né? E o Sérgio Moro começa a fazer o quê? Começa a provocar o processo que estava trancado no STJ, falando para que o ministro, estava com o ministro Galotti, acho, é isso, e provocando o ministro Galotti para devolver logo para ele o processo aqui, porque a prova poderia se perder, porque a principal prova estaria sendo ameaçada de morte, que era eu. Ele fez isso, o ministro Galotti deu uma resposta até meia dura e ríspida com ele, entendeu? Porque ele estava provocando lá, ele provocou ali o STF para voltar para cá. Veja bem, eles são os juízes, perseguindo a coisa que ele queria de qualquer jeito, porque ele queria informações. Quando volta para ele aqui, quando volta para ele o processo, ele faz o quê? Ele manda me prender, baseado nessa delação fajuta, informal, que a gente só foi saber, eu vou narrar aqui agora para você, entendeu? A gente fica sabendo que ele me prende por obstrução à justiça e ameaça a testemunho. Esse é o mandado de prisão dele para mim, entendeu? Isso aí, de uma coisa que estava ocorrendo fazia 12 anos, e ele faz aquilo para mim. Aí pergunto para você, ele denunciou o juiz Danilo Pereira Júnior, que está aqui dessa segunda vara aqui, ele denunciou esse juiz, ele denunciou, estava lá, e vou te explicar por quê, entendeu? Denunciou a mulher desse juiz que estava lá no que pediu para ser denunciado no Banco Central, não, ele processou todo mundo, jogou uma gaveta a denúncia contra a mulher dele, escondeu de todo mundo, esperou que nunca isso viria a baile, né? E o que acontece? Posteriormente, depois que eu faço acordo, tem uma oitiva, nessa oitiva está lá a primeira e única que eu fiz, que tem nessas 30 tarefas aí, que eu tenho que falar, tem uma oitiva, junto com essa pessoa que estava me acusando de que eu ia mandar matá-lo, que eu era o dono do consórcio, tudo bem. Nessa oitiva, o meu advogado pergunta para ele, está nos autos, eu estou pegando aqui uma parte aqui agora, eu devo hoje ou amanhã, eu vou trazer isso aí, esse interrogatório, essa oitiva, aonde essa pessoa que me acusou e que foi o que construiu toda essa coisa para essa farsa de que eu era o dono do consórcio Garibaldi, até poderia ser dono do time, eu não fiz um ato lá, eu não peguei nada, mesmo se eu fosse nada. Eu tinha duas empresas que trabalhavam lá, uma era minha, que era com seguro, e a outra era da minha família, que entregava por entrega de bens. Nunca
teve ninguém de família, alguma coisa como gestão de consórcio Garibaldi. Eu nem conheci esse Danilo que fez tudo isso daí, nunca vi na minha vida, entendeu? Esse juiz federal que fez isso. Aí o que acontece nessa história? O meu advogado pergunta para ele, por que o senhor está aqui agora falando tudo, que o senhor está desdizendo tudo que o senhor veio falando durante anos desse processo, há quase 10 anos, o senhor está mudando tudo agora. O senhor fez delação premiada? Ele pegou e falou, eu não sei o que é isso. Veja agora. O Moro era o juiz que estava ouvindo. Moro, está lá. O Januário Paludo, o Carlos Fernando, estão lá nessa notícia. Aí ele pergunta, então o senhor fez delação premiada? Ele falou, não sei o que é isso. Aí o Moro fala para ele, não, delação se o senhor colabora, tal, se gostou disso, tal. Então eu fiz. Então o senhor fez delação premiada? Fiz. Entendeu? Tá. E quem que o senhor procurou para fazer isso daí? Ele, eu não tenho que falar, eu não tenho que fazer e tal. Ele falou assim, não, o senhor tem que falar sim, o senhor tem testemunho, o senhor é obrigado a falar. O senhor faz favor de falar para ele que ele é obrigado a responder, o advogado fala. Entendeu? E aí ele pega e fala, o juiz Moro fala para ele, o senhor tem que responder. Ele fala, bom, eu não queria falar, porque tal, mas foi o juiz federal, doutor Danilo Pereira Júnior. Ele falou assim, o senhor veio através do doutor Danilo Pereira Júnior, ele é juiz federal. Ótimo. Então o senhor fez as outras vezes por ele. Muito bom. E quem que é a fulana de tal? Ele pegou e falou, é a esposa do doutor Danilo Pereira Júnior. O senhor sabia que ela estava aqui denunciada pelo Banco Central, entendeu, como uma contemplação fria no consórcio Garibaldi? E por que ela estaria lá? Ela falou assim, não, isso foi feito por nós, Danilo e ele, isso foi feito por nós para poder, dentro do consórcio, para poder suportar um processo trabalhista, não sei se era processo trabalhista ou era para fazer, o Danilo trabalhou lá 3, 4 anos e tal, e como o consórcio estava sob intervenção do Banco Central, era para fazer frente, né, ao tempo que ele trabalhou no consórcio. Ele fez uma cotinha fria, no nome da mulher dele, né, e pegou o dinheiro do consórcio, que era do consorciado, botou no bolso dele, para ele ter o reparo trabalhista do tempo, né, que ele trabalhou. O Moro ouviu tudo isso e fez o quê? Meu Deus, ele tinha que ter denunciado isso lá atrás, entendeu? Quando essa pessoa fez a denúncia, ele tinha que denunciar a mulher, como denunciou os outros 15, 20, que ele denunciou por cota fria dentro do consórcio, crime que o Banco Central detectou. Ele teve que denunciar a mulher do doutor Danilo Pereira Júnior. Ele tem que ter denunciado o doutor Danilo por crime, entendeu? Cometido dentro do consórcio. Não! Ele usou tudo isso para fazer o quê? Para forjar uma história e falar que eu era o dono, entendeu? E abrir um processo contra mim e mandar me prender por uma farsa. Entendeu? Então, veja, isso está nos autos. Eu não tive que delatar ninguém. Nunca ele me perguntou, alguém do consórcio Garibaldi, alguma coisa, porque ele sabia que eu não era dono. Ele sabia que eu não tinha tido gestão, que eu nunca tinha passado por lá. E ele me prendeu dentro desse processo. Está entendendo a gravidade disso tudo? Muito bom, Tony. Foi bom você agora contou com detalhes a origem. Né? A origem do processo, a origem. E o Moro agia dessa maneira desde o começo. Tony, infelizmente eu tenho que terminar nossa conversa. Mas a gente volta aqui. Miguel, deixa eu pedir uma coisa. Eu pedi para o Demônio, eu pedi para o Chico Pinheiro, eu pedi para o Cacá, eu pedi para todo mundo. Eu quero que vocês olhem só o seguinte. Né? Vocês vão ver o meu processo, eu estou falando para vocês. Se eu não falar isso aqui, porque é para eu ser desmentido daqui a pouco pela própria justiça. Eu não tive que delatar ninguém. Eu não delatei ninguém. Pelo contrário. Entendeu? Eu tenho 28 tarefas que se desdobraram em infinitas tarefas, eu não sei quantas estão lá, até eu não tenho a lembrança, são 7.000 páginas, todas lá, nos autos, aonde eu fui agente infiltrado.
trabalhando em coisa nenhuma conexa com o consórcio Garibaldi. Ali está a prova, ali é o batom na cueca dessa gente toda, ali estão todos os crimes cometidos por ele. Por isso, eu jamais eu não cometi crime nenhum, só estou podendo fazer isso por outra coisa também. Entendeu? É isso que eu quero que deixe claro para todo mundo. Só posso fazer isso, denunciar, pedir a quebra do meu acordo, pedir anulação de tudo, porque eu não tenho nenhum outro processo na minha vida, nem como deputado, nem como pessoa. Pode já investigar a minha vida desde que eu tinha 14 anos, foi investigar agora, de novo. Até no Colégio Salesiano, que eu estudei na cidade do interior de São Paulo. Entendeu? Tudo investigado. Eles não estão podendo rebater em nada, e nem vir para cima de mim com retaliação, porque eles varreram a minha vida, entendeu? Inteirinha, e eles sabem que a única coisa que eu fui acusado na minha vida foi por causa dessa coisa forjada por 2 juízes federais. É isso que eu quero deixar. Nunca fui delator e nunca cometi crime algum, e minha vida está exposta para todo mundo, pode fazer tudo. Tanto é que ninguém fala, nesses 7 meses que eu estou aqui denunciando tudo isso, nenhum deles fora falar, ele é um criminoso condenado com esse papinho furado aí, nenhum deles veio me mostrar, né, quais são os outros crimes que eu possa ter vindo cometido e que eu sou um criminoso quanto mais quanto eles são. Por isso eu posso fazer isso. Eu tenho a alma lavada com o que eu estou fazendo e tenho a consciência tranquila e limpa que pode investigar tudo, todos. A Polícia Federal, o Ministério Público, minha vida foi aberta, por escancarada há 20 anos. Eles nunca me pegaram em nada fora essa coisa forjada para a minha vida. É isso que eu estou resgatando.